Olá, estamos aqui dando sequência à nossa série de vídeos falando sobre os princípios básicos do psicodrama. Essa iniciativa faz parte de uma homenagem ao centenário do psicodrama comemorado agora no ano de 2021, tendo em vista que o psicodrama surgiu com Jacob Levi Moreno em 1º de abril de 1921. Então esses vídeos, eles interessam a estudantes de psicologia, psicólogos, médicos, estudantes de medicina, professores e também as pessoas que se interessarem por essa abordagem terapêutica que nasceu no teatro, passando pelo teatro espontâneo, terapêutico, e surgindo aí no psicodrama, ok? Que é essa abordagem terapêutica que revolucionou a psicologia e também a psiquiatria, no sentido de trabalhar a saúde mental. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a visão moreniana de homem. É claro que para conhecermos bem uma abordagem ou uma teoria, é de fundamental importância conhecer qual é a visão de homem e de mundo do seu autor. Então hoje nós vamos aqui conhecer um pouco dessa visão de homem de Jacob Levi Moreno. Na visão moreniana de homem, os recursos inatos do ser humano são sensibilidade, criatividade e espontaneidade. Ele traz consigo esses fatores favoráveis ao seu desenvolvimento que, de certa forma, podem ser perturbados pelo ambiente ou por sistemas sociais rígidos e constrangedores. Então vamos pensar que a capacidade de responder à situação do nascimento, essa capacidade Moreno deu o nome de espontaneidade. Então vamos pensar o seguinte: quando a criança nasce, ela vem de um ambiente protegido, limitado, onde ela tem toda uma segurança. E de repente, com o nascimento, que Moreno não considera como sendo uma experiência traumática, ela vai naturalmente ter um arranque nessa espontaneidade, porque naturalmente ela já tem que entrar num processo de adequação a esse ambiente externo, E todas as influências desse mundo externo que agora ela está vivenciando. Então, o momento do nascimento, ele já é um momento para o desenvolvimento da espontaneidade. Como nós colocamos para vocês, nós temos recursos inatos, segundo a visão moreniana de homem, mas esses recursos inatos, eles podem ser bloqueados, limitados por sistemas sociais constrangedores. E é claro que esse processo de limitação das potencialidades humanas vai gerar, sim, o adoecimento psicológico, tá? Então, Moreno, ele fala da revolução criadora. O que seria essa revolução criadora, A revolução criadora é essa proposta de recuperação da espontaneidade, da criatividade, através do rompimento com padrões de comportamentos estereotipados em conservas culturais. Então vejam vocês que nós temos, de certa forma, uma tendência de cristalizar padrões de comportamentos, repetindo um processo cultural do sistema familiar, de uma determinada cultura, de uma determinada época de uma sociedade, e o fato é que nós vamos reproduzindo, e isso nos faz agirmos de forma robotizada, o que não tem nada a ver com a nossa proposta de autenticidade de sermos autores da nossa própria existência. Então, a revolução criadora para Moreno
é a proposta da recuperação da espontaneidade e da criatividade a partir do rompimento com esses padrões cristalizados que nos geram um comportamento ou um modo de existir mecânico que nos dá o adoecimento, né? De alguma forma. Vamos refletir melhor sobre espontaneidade e criatividade. Para que tenhamos, né, o prazer de nos sentirmos vivos, é preciso que nos reconheçamos como agentes do nosso próprio destino. Quando vivemos mecanicamente, ficamos privados da nossa espontaneidade, o que vai significar uma alienação do fator né? Então, nessa visão moreniana, é de fundamental importância que para nos sentirmos assim, esse prazer de existir, né? De fluirmos livremente na nossa existência, é necessário nos reconhecermos com a possibilidade de sermos os autores do nosso próprio destino. Essa é uma forma de liberdade existencial, né? Porque, de certa forma, quando as pessoas ou a sociedade nos dirigem, nós perdemos essa liberdade criadora. E isso, de certa forma, nos cristaliza em conservas culturais, o que não é algo favorável para a nossa saúde emocional. É, na realidade, uma alienação do fator que é a espontaneidade. E vocês já observaram como nós vivemos mecanicamente na atualidade, atendendo a essas determinações ou aos padrões que a sociedade nos impõe? Tá? Bom, e o que seria então a espontaneidade? Porque tem muita gente que acha que falar demais, brincar demais, contar piadas inadequadas, né? Em momentos desadaptados, seria a espontaneidade. Não. Isso seria, na verdade, um espontaneísmo, que representa um adoecimento desse fator né? Que é a espontaneidade. Porque espontaneidade está relacionada à nossa capacidade de adequação ao momento, às pessoas ou às situações. Então, o que seria a espontaneidade? A espontaneidade é a capacidade do indivíduo de agir de modo adequado diante de situações novas, criando uma resposta inédita ou renovadora, ou transformadora de situações pré-estabelecidas. Tá? Então, vamos pensar assim, como se nós tivéssemos um reservatório dessa possibilidade do fator que vai fluindo sempre que é acionado, tá? Porque é um recurso inato que nós temos. Quanto mais nós estimulamos, mais nós fluímos com liberdade nas situações que nos são apresentadas ao longo da nossa vida. Vamos pensar em criatividade versus a conserva cultural. E é importante saber que todo resultado de um processo de criação, ele pode cristalizar-se como conserva cultural, como uma obra de arte, né, e também comportamentos. Ou seja, para a criatividade se manifestar, sempre a conserva cultural, ela vai ser um ponto de partida. Então vejam que a conserva cultural também tem o seu valor. O processo de adoecimento, ele se dá quando eu começo a me comportar me baseando apenas nas conservas culturais. Ou seja, eu limito as minhas possibilidades de quebrar paradigmas para fluir mais livremente e criativamente em relação ao meu existir. Mas a conserva cultural, ela sempre vai servir como uma linha de base para um processo criativo. Então vejam vocês
Um ato criativo, ele pode cristalizar-se como conserva cultural, né? E ao mesmo tempo uma conserva cultural, ele deve servir como ponto de partida para essa revolução criadora, para a manifestação da criatividade, tá? O problema é nos mantermos cristalizados, vamos dizer assim. O que é o fator tele? Né? Nós falamos em fator tele fundamentados naquela percepção mútua que o indivíduo tem, que na realidade tem uma base neurobiológica quando nós pensamos em neurônios espelhos, que é a nossa capacidade de captar o sentimento ou a emoção de uma pessoa ou de uma determinada situação, tá? Então nós temos aí o fator tele, que é a percepção interna mútua entre dois indivíduos. Nós poderíamos dizer que a tele, ela seria aí essa empatia bidirecional. Ela acontecendo, né, ao mesmo tempo entre dois indivíduos. Então o fenômeno tele é a empatia ocorrendo aí em duas direções, ok? É importante isso, né? Dentro dessa visão moreniana de homem, porque nos dá também a capacidade para compreendermos essa coisa do co-consciente e co-inconsciente, que é quando nós temos projetos em comuns, que às vezes não são conscientes, mas que nos direcionam dentro do nosso processo relacional com determinadas pessoas, né? Então, Moreno, ele salientava a importância de pensar na interação humana, levando em conta sempre o presente, o aqui e agora. Porque o nosso passado, ele está relacionado às conservas culturais. Então, dentro do nosso momento, do aqui e agora, nós temos a possibilidade de ressignificar, através da ação espontânea e criadora, aquelas experiências que nos provocaram sofrimentos para o fluir espontâneo, né? E proporcionando a nossa capacidade de sermos realmente os donos do nosso próprio destino. Mas tudo com foco no aqui e agora. Não sofrendo pelo futuro ansiosamente, mas também não ficando presos em conservas culturais do passado. A vida para Moreno, ela vai acontecer no aqui e agora. Então, como nós falamos, dentro da visão moreniana, nós temos também essa ideia, não é, de co-consciente e co-inconsciente, que é essa possibilidade de fluirmos com uma outra pessoa de uma forma consciente ou não, na realização de alguns projetos que fazem parte do nosso desenvolvimento dentro dessa visão moreniana, que é uma visão em que o homem ele só pode ser compreendido a partir das suas próprias interações, das suas relações, porque Moreno ele não vê, ele não propõe o homem de uma forma limitada na sua individualização. Moreno ele vê o homem em ação, exercitando a sua capacidade de criatividade, espontaneidade e também sensibilidade. Porém, o co-consciente e consciente e inconsciente, ele vai se libertando, se manifestando de uma forma mais fluida, através que nós vamos, a partir do momento que nós vamos trabalhando isso, né? Através da inversão de papéis e tal, que nós vamos falar melhor aí para frente. Então, o nosso trabalho, ele se fundamenta aqui, ó, nesse livro, Lições de Psicodrama, que nós recomendamos e esperamos estar colaborando de alguma sorte para que você se sinta estimulado a aprofundar nesse conhecimento. E para isso, é necessário buscar as instituições especializadas. No caso, aqui em Goiás, nós temos a Sociedade Goiana de Psicodrama, a SOGEP. Valeu
e até o próximo encontro. Um grande abraço.